eu quero refletir com os irmãos brevemente sobre um fato ocorrido no dia 2 de setembro de 2015. Talvez muitos não vão ter isto de memória. Foi uma época onde houve uma grande migração de pessoas para a Europa, fugindo da guerra, dos terrores que ali haviam, e muitos desses barcos de refugiados não chegavam até o outro lado. E eu me recordo de um fato que aconteceu e que na época mexeu muito com o meu coração. Eu até pedi para que separasse uma imagem de uma criança que está à beira da praia. Queria que a irmã colocasse, por gentileza, se for possível. Esta criança, o nome dela é Aylan Kurd, uma criança de 3 anos de idade. Essa criança era filha de Abdullah Kurd. Esse homem teve uma terrível experiência na sua vida. Ele, como muitos outros, estava se deslocando com a sua família, filhos, os 2 filhos, para poder fugir da guerra, retirá-los de um problema, de uma situação desastrosa, dar para eles uma condição de vida melhor. Ele estava fazendo de tudo para que ele pudesse alcançar esta bênção para a sua família. Mas ele, estando a 500 metros da praia, o barco veio ao naufrágio e ele conta na entrevista que ele deu que em um dos destroços que ele segurava, ele tentou segurar os filhos, os 2 filhos, e num determinado momento ele não aguentou mais, a resistência física não teve como, e o filho ali clamando por ele, uma criança de 3 anos, e ele então sentiu a mãozinha do filho escorregar da sua mão e não ouviu mais. Ele perdeu o seu filho, de 3 anos de idade. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu sei que Tu és maravilhoso, e este é o momento da Tua palavra. E por misericórdia, achemos nós graça diante dos Teus olhos, para podermos compreender o que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Que o Senhor, por graça e misericórdia, use este vaso de barro por mais uma vez, pois declaradamente sem Ti, Pai, eu nada sou. Eu peço então que seja feita não a minha, mas a Tua vontade, e que o Teu nome, somente o Senhor, seja glorificado aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu não sei quantos vão se lembrar desse fato. Alguém se lembra? Consegue se lembrar? Isso repercutiu muito, algumas pessoas lembram. E foi algo que na época me mexeu muito comigo, porque eu acabei fazendo um paralelo entre o que aquele homem estava tentando e com o que hoje nós fazemos. Porque no barco da vida nós lutamos com todas as nossas forças, às vezes açoitados pelo vento, pelas tempestades da vida. Nós fazemos de tudo para que possamos entregar o nosso melhor à nossa família, o melhor aos nossos filhos. Nós temos aquele coração ávido por vê-los bem, por vê-los com sucesso, com vitória na vida, e nós fazemos isto. E eu vejo muitos pais que estão lutando para dar o melhor aos seus filhos, lutam com unhas e dentes, e no meio disso tudo, além de proporcionar coisas boas, o pai ainda tem que lutar contra as coisas ruins que vêm contra os seus filhos. E às vezes tenta salvá-los. Por isso eu fiz esse paralelo entre esse fato e a vida cotidiana, porque aquele homem estava fugindo de uma guerra, tirando o seu filho ou os seus filhos daquela região terrível. E assim também nós estamos sempre lutando para tirar os nossos filhos, para que eles não se envolvam com drogas,
para que não aconteça uma gravidez precoce na adolescência, lutamos para tirar os nossos filhos para que não se envolvam com o alcoolismo, não é verdade? Isso são todos os dias, porque quando você olha à sua volta, isso é normal no mundo que nós vivemos, as pessoas estão lidando com isso todos os dias, e eu vejo famílias sendo destruídas, eu vejo pais pedindo oração pelos filhos, eu vejo pais entrando na igreja e derramando lágrimas e pedindo que alguém, por favor, tenha misericórdia e os ajude. Eu vejo pais lutando para tirar os filhos deste mundo de engano, de mentira, de falsidade, de tantas coisas ruins. E nós observamos isto, nós observamos a violência, às vezes, na porta da nossa casa. E nós estamos lutando contra todas essas ondas de um mar bravio, deste mundo tenebroso, para proporcionar aos nossos filhos segurança, proporcionar à nossa família o melhor. Talvez aqui na região de Campinas seja um lugar muito pacato, muito tranquilo, onde vocês podem dormir de portas abertas. Não? A Campinas é Brasil, então? Então eu estou pregando para o mesmo povo, então eu vou continuar. Irmãos, é simplesmente difícil, terrível. E às vezes nós temos que lutar com os nossos filhos para tirá-los das más companhias. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, lá no finalzinho dela, dizendo assim, olha, as más conversações, algumas versões vão dizer, as más companhias corrompem os bons costumes. E por mais que às vezes você instrua, mas o tempo que você tem com o seu filho às vezes é tão pequenininho, que quando você observa o pouco que você instruiu, alguém tem o restante do dia para arrancar da mente e do coração dele. Então nós vivemos esta guerra constante para tentar também tirar os nossos filhos deste caminho de perdição eterna que o mundo está lançando contra eles sempre, sempre, sempre. Então nós precisamos estar sempre lutando. E eu creio que aqui há pessoas lutando contra tudo isto todos os dias. E às vezes quando nós olhamos esta foto que vocês viram aí, ela chega a nos emocionar. Né? Ela mexe com o nosso coração, pelo menos comigo. Eu sou às vezes um tanto quanto emotivo, mas eu não consigo às vezes, difícil até de pensar a ideia. Hoje eu tenho netos, os meus filhos são todos adultos, mas tente imaginar você está lutando para tirar o seu filho de uma situação e de repente sofre um naufrágio e aquela criança está ali, você consegue segurá-la pela mão para que ela não se afogue, para que ela não se afunde, mas a bem da verdade você também não tem o respaldo de um ambiente que você possa se estruturar para aquilo, e aquela criança olhando para você com aqueles olhinhos esbugalhados e você sentindo como se ela estivesse implorando, pai, cuida de mim, mãe, me segura, eu estou na sua mão, não me deixa perder. Quantas mães tem aqui? Quantos pais tem aqui? Você já pensou se você passasse pela situação que esse homem passou? E de repente você sentir que as suas forças estão se esgotando, a pressão da sua mão não consegue mais mantê-lo, e aquela criança começa a escorregar. Eu fico imaginando o desespero daquele homem. O coração daquele homem deve ter ficado dilacerado, porque para mim é algo que se torna inimaginável. Você olhar um filho seu que depende de você, que precisa de você, e você se sentir impotente para dar a ele aquilo que ele precisa, ou aquilo que pode salvar a sua vida. Então isto mexe muito comigo, e eu creio que nós fazemos de tudo, humanamente falando, para que os nossos filhos estejam bem. Amém ou não amém? Mas às vezes nós não pensamos, porque, a bem da verdade, nós estamos imaginando essas coisas em um mar bravio e de uma água real, mas às vezes nós não pensamos que algo mais terrível
ou algo bem pior do que a morte física, é a morte espiritual, é a morte eterna. E às vezes, amados, nós não estamos atentos o suficiente para entender que os nossos filhos, espiritualmente, eles estão escorregando das nossas mãos. Eu quero compartilhar um texto, eu gostaria que você pudesse abrir-se para Salmos. Livro dos Salmos é um texto muito conhecido, eu sei que todos devem saber de cor. Salmo 127. Tu és tremendo, Deus. 127. Vá para o versículo de número 3. A versão que eu tenho diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Herança do Senhor são os filhos. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amados, o seu filho é a sua posteridade. O seu filho, ou os seus filhos, são o seu amanhã. O nosso amanhã. As crianças que tem aqui hoje, os adolescentes, eles são a igreja de amanhã. Então nós precisamos parar para pensar um pouco sobre isto, e é sobre este tema que eu quero discorrer na noite de hoje. Pense, será que o seu filho não está escorregando da sua mão? Porque às vezes você pode dar para ele toda a estrutura e até mesmo a infraestrutura de uma vida terrena. Mas muito pior do que perder uma vida física é porventura você saber que o seu filho se foi sem a salvação em Cristo Jesus. Isto é simplesmente terrível. E às vezes eu fico pensando, quantos filhos estão hoje escorregando da mão dos pais? E quando é que esses filhos escorregam das nossas mãos? Será que você já parou para pensar sobre isso? Quando é que o seu filho, esta criança que você ama, que você tem prazer de tê-la junto a ti, a criança que você beija, que você afaga, eles escorrem das nossas mãos, eles escorregam das nossas mãos, quando de repente nós não oramos por eles, ou quando nós não oramos com eles. Os nossos filhos precisam aprender a viver uma vida de oração. Eles precisam entender e aprender que a oração é uma ligação direta entre ele e Deus. E às vezes nós não tiramos um tempo de oração de qualidade com os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos não percebem até mesmo que oramos. Não nos flagram de joelhos dobrados na beira da cama. Não nos flagram em outro momento qualquer em clamor ao Senhor. Às vezes nos veem metodicamente dentro da igreja no momento em que é convidado a um clamor ou a uma oração. É a única hora que ele nos vê. Às vezes não nos veem orar nem pelo alimento que recebemos. Porque às vezes a sua oração quando vai dormir, às vezes você vai dormir e a sua oração ela é tão prática e tão repetitiva que às vezes dá vontade de você dobrar o joelho e falar: Senhor, a oração de hoje é a mesma de ontem, amém. Porque você vai dizer a mesma coisa, você não tem uma novidade para falar com Deus, e às vezes você não consegue um tempo hábil para poder falar com Deus, para conversar com Deus, e orar com o seu filho, às vezes menos ainda. Quantos aqui esta semana convidou o seu filho para orar com você? Levanta a mão aí, quem convidou essa semana? Filho, senta aqui, ajoelha aqui comigo, vamos orar. 3 pessoas.
Quando que os nossos filhos escorregam das nossas mãos? Quando as nossas atitudes, elas negam as nossas palavras. Nós falamos algo que não fazemos. E os nossos filhos estão de olhos abertos, de olho em nós. Porque queira que sim, queira que não, você é o espelho para o seu filho. Você é o espelho dentro da sua casa. E ele está olhando para você o tempo todo. Às vezes você vai dizer para o seu filho, filho, você precisa ser educado com as pessoas. Você precisa ser amável com as pessoas. Mas quando ele olha para você, você grita com a sua esposa, você grita com o seu marido, você grita com o vizinho, você grita no trânsito, você esbraveja, você faz e acontece. As minhas atitudes não correspondem com as minhas palavras. Isto entra na mente, no coração e até no intelecto desta criança. E aquilo é formado dentro dela um cidadão que futuramente é o seu reflexo. Agora eu queria que você entendesse, eu creio que você ama o seu filho, amém ou não amém? E o que você espera dele para amanhã? Você espera alguém estúpido, ignorante, explosivo? O que você espera dele? Às vezes ele está escorregando da sua mão e você não está percebendo. Talvez quando ele chegar na maturidade e você for dizer para ele, filho, não é legal você fazer isso, ele vai dizer, pai, mas eu aprendi contigo. Não, filho, mas eu fiz errado, mas hoje é o que eu sei fazer. E não tem como, amados, nós tentarmos nos colocar como excusados, sem culpa. Não, não, não. Os nossos filhos estão de olhos abertos e atentos a todas as nossas atitudes, a tudo aquilo que nós fazemos. Sabe quando que os nossos filhos escorregam das nossas mãos? Quando nós permitimos que eles desobedeçam a Deus de forma sistemática dentro das nossas casas. Desobedeçam a Deus sistematicamente dentro das nossas casas. Porque quando fazem isto distante do nosso olhar, ok. Mas e quando eles estão diante dos nossos olhos? E você acaba pactuando com aquilo. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Bispo, em nome de Jesus, não me interprete errado, eu não quero de forma alguma trazer qualquer sentido doutrinário para a sua igreja, de forma alguma. Mas eu quero que a igreja do Senhor Jesus, eu estou pregando para a igreja do Senhor Jesus, eu quero que essa igreja esteja atenta ao que está acontecendo. Porque, aleluia, há uma presença gloriosa neste lugar. Eu quero que o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, ele tenha total liberdade nesta noite para nos conduzir a ela. Em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que, às vezes, para que você consiga paz dentro de casa, você prefere pegar um celular e entregar para o seu filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos. O tempo que era para você estar brincando com ele, falando para ele do amor de Deus, falando com ele das coisas maravilhosas de Jesus. Ele está escorregando da sua mão e você não está vendo. Se você perguntar para ele, filho, qual que é o seu herói preferido? Ele vai dizer, é o Hulk, é o Capitão América. Quem mais que tem de herói? Me ajuda aí, gente. O Homem-Aranha, o Spider-Man. Eu queria crentes que dissessem assim, o meu herói é Davi que venceu Golias. O meu herói e Senhor de toda a história é o Cristo que deu a vida por mim, porque nem a morte pôde com ele. Quem está sendo o herói dos nossos filhos? E nós estamos sendo permissivos. Porque às vezes até a roupinha do indivíduo você compra para ele. Algum tempo atrás nós tivemos uma festividade das crianças da nossa igreja.
E as irmãs que coordenam as crianças disseram, olha, vai ser um trabalho à fantasia, então as crianças venham fantasiadas. Que decepção. Eu estou falando da igreja que eu pastoreio, talvez aqui, louvado seja Deus, os meninos aqui, os heróis são todos bíblicos, louvado seja Deus por isso. Eu estou falando da igreja que eu pastoreio. Poucas foram as crianças vestidas de Moisés, de Elias ou de qualquer outro personagem bíblico. A maioria estava com os heróis da Marvel. O que nós estamos fazendo com a nossa família? Eles estão escorregando das nossas mãos. Quais estão sendo as bases, a estrutura que nós estamos dando a eles para que sejam realmente a igreja do futuro, a igreja de autoridade, unção e poder na presença do Senhor? Amados, eu vivi um tempo, eu creio que o bispo também, um tempo em que a igreja era o referencial na terra. Hoje a igreja é uma popularidade. Onde o crente, a pessoa para ser crente, ele era motivo de chacota. A Bíblia era chamada de rapadura. E eles criticavam, ela vai com a rapadura debaixo do braço. Eu vivi isto. Hoje não. Hoje ser crente de certa forma, é chique. É status. Mas que crente é este? Porque o crente que eu conheci, o evangelho que eu conheci, não é que eu sou velho, irmãos, em nome de Jesus, não pense isso. Não deixe isso entrar no seu coração, em nome de Jesus. Eu sou bem jovem. Eu só tenho 34 anos de casado, mas em suma, eu sou bem jovem. Eu fiz 40 anos. Eu nem recordo quando, mas eu fiz. Quando eu cheguei para o evangelho era autoridade e poder. As pessoas que tinham um problema, os endemoniados, era tudo para a igreja. E vou te contar uma coisa, não voltava possesso não, eram libertos pelo poder do nome de Jesus. Amém ou não amém? E é este evangelho que faz toda a diferença. Mas os nossos filhos, que serão a igreja de amanhã, eles estão escorregando e as famílias estão sendo, de certa forma, dissipadas, dilaceradas. Sabe quando que eles escorregam nas nossas mãos? Quando nós não colocamos limites nas suas ações ou nas suas palavras. Nós não colocamos limites. Achamos tudo legal. Isso é coisa de jovem. Até que ponto? Até que ponto é simplesmente uma coisa de jovem? Eu vejo... Gente, presta atenção. Será que eu estou velho? Porque eu me recordo que quando a minha mãe estava conversando com alguém e eu precisava falar com ela, eu tinha que chegar, estacionar próximo e aguardar a minha vez. Ai de mim, do meu coro maravilhoso, ai de mim, se porventura eu atropelasse ou interpelasse ela diante das pessoas. Eu tinha que aguardar o diálogo dela com quem quer que fosse e ela direcionar para mim a voz. Algum problema, filho? Aí era a minha deixa e eu falava. Hoje você está conversando com o indivíduo, o menino entra na frente e fala, é o pai. Esse menino, né, irmão? Estou vendo. E você dá atenção para o menino. Às vezes você está contando um fato para alguém e você atropela o fato em algum ponto. E o filho vira para você na frente do outro e diz, não é assim não, pai, você está mentindo. Isso não foi assim não. Não, aqui não acontece. Eu sei que com os filhos seus não acontece e com a vizinhança você não vê isso acontecer. Mas lá em Minas acontece. Eu vou falar de Minas. Porque aqui é outro mundo, aqui é Campinas. Aqui não acontece. E você acha que isso é bonito? Você acha que isso é legal? Não, querido, o seu filho está escorregando da sua mão. Quando lá na frente ele se sentir um pouco maior e você for falar com ele, ele não vai te dar crédito.
Ele não vai te ouvir, ao contrário, ele vai impor a visão e a razão dele sobre a sua. Então eu queria que você conseguisse assimilar o que Deus está falando com você aqui hoje, porque Deus ainda tem como princípio a sua palavra, e na sua palavra, família é base. Família é base. E a família não começa nos filhos, a família começa com você e a sua esposa. Os seus filhos são oriundos desta junção. Então eles têm que ter um padrão abençoado na presença do Senhor pela sua vida e a vida da sua esposa. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Quando que eles estão escorregando? Quando nós confundimos fidelidade com cumplicidade. Nós achamos que estamos sendo legal, porque na atualidade a gente tem que ser amigo, fiel, presta atenção, não me interprete errado. Não mude a sua posição. Pai, mãe, não mude a sua posição. Não se rebaixe ao nível de amigo do seu filho. Não se rebaixe ao nível de amigo. Você é pai, você é mãe. Amigo não sustenta o seu filho, o amigo não sustenta, você sustenta. Às vezes eu fico olhando os filhos jovens, né? Principalmente os jovens, os descolados. Os jovens, não sei, aqui não é assim, mas lá os jovens são descolados. E eles pegam o celular e eu fico olhando. Uma velocidade para poder fazer. Enquanto que o pai, a mãe, papai e mamãe, apagou. Não é assim? Só que aquele que faz assim, não paga a conta. Quem paga a conta é o que está lá com o dedinho. A internet que seu filho usa, ele não paga. Lá na sua casa, Wagner, os meninos pagam a internet? Paga não, né? E você paga? Lá em casa também. E às vezes eles querem dominar o ambiente. Achar que são melhores, que são superiores. E nós nos tornamos cúmplices disto. Nós os valorizamos a um extremo que não é permitido. Sabe quando os nossos filhos escorregam nas nossas mãos? Meu tempo está acabando. É quando nós trocamos a posição e em vez de querer colocar como pais, nós estamos permitindo como tios. Nós não somos tios, nós somos pais. Não dá para misturar essas coisas. Não dá para misturar essas coisas. Amados, os nossos filhos estão escorregando das nossas mãos quando nós terceirizamos para a igreja o ensino bíblico. Nós queremos que o filho aprenda na igreja. Tudo que é de Bíblia é na igreja. Não faça isso em nome de Jesus. Ensina o menino no caminho que ele deve andar e quando for velho ele vai se lembrar dele. O ensinamento para o povo de Israel é: instrua o seu filho no caminho em que você estiver andando, instrua ele. De manhã, de tarde, à noite, onde você estiver, fale com ele, instrua ele, ensina ele. Essa incumbência nossa, essa incumbência não é do bispo, não é dos obreiros locais, não é das irmãs. Aqui eles dão uma base, mas o ensinamento tem que partir de dentro da nossa casa. E quantos de nós fazemos isso? Vamos ser verdadeiros. Quantos de nós dedicamos tempo a isto? Quem esta semana contou uma história bíblica para o seu filho? Alguém? Dá para ressuscitar um aí? Uau! Glória a Deus. Histórias. Nós temos que falar, porque nós, quando pregamos, nós pregamos história bíblica.
Essa igreja aqui hoje é uma continuidade bíblica. Talvez você nunca parou para pensar, mas talvez hoje nós estamos vivendo o capítulo 29 de Atos. E talvez hoje está escrito no livro de Atos, capítulo 29, a partir do versículo 1, que o bispo Clemaí chegou na igreja apostólica de Campinas e pregou sobre a condição de família diante de Deus. Aí você vai dizer, mas como assim? É porque o livro de Atos não vai para o 29, o texto. Mas aquele Atos não é Atos do passado, é Atos dos discípulos, Atos dos apóstolos. E as suas atitudes hoje, elas continuam sendo escritas em um memorial diante de Deus. Eu tenho certeza que quando o Senhor me levar, a minha história vai ser contada para a descendência da igreja onde eu pastoreio. Pense isto sobre a vida do seu filho. Que ele possa falar de você para os seus netos e futuramente aos seus bisnetos, dizer quem era você diante do Senhor. Sabe quando que os nossos filhos escorregam das nossas mãos? Quando nós não temos tempo para ouvi-los. Às vezes você pega o seu filho e arruma tempo dele para tudo. E você coloca ele na aula de música, aula de natação, aula de inglês e aula disso, aulas e aulas e aulas. E quando ele chega e fala, pai, filho, não dá, agora não vai dar. O pai está ocupado, o pai está indo para o culto, o pai está indo trabalhar. Você entende, né, filhão? Porque quem vai pagar esse monte de aula que você tem? Se você não der ouvidos ao seu filho, o mundo vai dar, meu querido. Só que a instrução que o mundo dá não é a sua. O caminho que o mundo vai mostrar não é o caminho que você quer que ele aprenda. Então nós precisamos pensar nisso e distribuir o nosso tempo de uma forma mais equalitária, uma forma que alcance todos os objetivos. E não dá para deixar o objetivo familiar no último da lista, não, não. A nossa família é presente de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. Meu Deus, os nossos filhos não são mais um na multidão. É o melhor que o Senhor tem te dado junto à sua esposa, junto ao seu marido. Amém ou não amém? Eu quero ouvir um amém de verdade. Amém ou não amém? Esta igreja precisa também estar imbuída deste sentimento, envolta neste sentimento, onde consiga trazer os filhos para a presença do Senhor. Quando que os nossos filhos escorregam das nossas mãos? Quando qualquer desculpa é aceita para que se ausentem da igreja. Qualquer desculpa que ele dá. Eu conheço situações e já vivi essa situação. Eu estou pregando para você aquilo que Deus me permitiu viver e ver. Às vezes você fala com o filho, filho, bora para o culto, bora para o culto. Pai, não estou legal, estou passando mal. Às vezes ele fala assim, eu estou com tanto sono. Vamos para a escola bíblica? A semana inteira, pai, hoje eu estou, me ajuda aí. Ele fala, tadinho, ô dó, gente, meu menino. Dorme, querido, descansa. Aí você vai para o culto. E você adora. E você volta. Aí você chega, o menino está dormindo. Fala para mim se ele está dormindo. Não está, irmão. Isso é engodo, isso é mentira do diabo. E às vezes nós somos permissivos. Os nossos filhos precisam congregar. Porque desse altar é onde flui a palavra da vida. É a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta, é daqui que jorra todos os dias de reunião. É que ele precisa ouvir, porque a fé vem do ouvir da... E é aqui que sai essa palavra. Oh, meu Deus, Espírito Santo maravilhoso. Deste lugar saiu palavras que a maioria de vocês decidiram sua vida por Cristo. Tiveram as suas vidas transformadas pelo poder da palavra. Então não abstenha o seu filho, não impeça o seu filho de que receba a palavra. E não permita que o inimigo das nossas almas impeça os seus filhos de ouvir a palavra. Porque esta palavra é o que vai mudar a história da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Em nome de Jesus. Sabe quando os nossos filhos escapam das nossas mãos e escorregam?
Quando nós ensinamos os nossos filhos a decidirem por dinheiro, ensinamos os nossos filhos a decidirem por dinheiro. Eu explico isso melhor. Às vezes o seu filho chega numa determinada idade, onde ele vai começar a sua vida a labutar, e aí o que você faz? Ele vai atrás de um emprego e chega e diz: pai, apareceu uma porta. E o que você pergunta para ele? Carteira assinada, filho. Paga bem. Não. Filho, você vai trabalhar com o quê? Você vai fazer o quê? Em qual horário? Isso vai te impedir de servir ao Senhor? Isso vai te impedir de congregar? Isso vai te impedir? Pai, então não é de Deus para a sua vida. O Pai vai continuar te sustentando mais um pouco, porque o Deus que eu sirvo vai me honrar e vai te dar uma porta abençoada para que você continue servindo ao Senhor em fidelidade. Amém ou não amém? E às vezes, irmãos, meu tempo já acabou, me dá mais 2 minutinhos e eu termino. 2 minutinhos e eu termino. Irmãos, preste atenção. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, preste atenção. Às vezes nós vemos cenas como nós vimos aqui dessa criança e pensamos, é terrível para um pai perder uma criança assim. Para mim, é mais terrível eu imaginar que o meu filho vai morrer sem Cristo. Porque sem Cristo ele não perde só a vida, ele perde a eternidade. Eu estou falando da eternidade. Eu não estou falando de um tempo tão curto quanto o que nós vivemos aqui. Às vezes uns vão a 10, 20, 30, 40, 100 anos, mas o tempo acaba. Eu estou falando de um tempo que não tem fim. E eu poder imaginar que o meu filho vai estar ardendo pela eternidade, porque eu fui omisso, porque eu não fui o que Deus me chamou para ser dentro da minha casa. Na minha casa, eu sou a presença de Deus, porque a palavra sai da minha boca. Na sua casa, você, minha irmã, é a palavra de Deus, e você precisa instruir, você precisa falar, você precisa redarguir, se for preciso corrigir. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem aliviar tudo. Tudo. Às vezes até a correção. Eu já vi pais falando, você é louco, não bate na criança, não. Não poupe a vara aos vossos filhos, está em Provérbio. Eu vou ouvir mais a Bíblia do que você. Provérbios também diz que a vara afugentará a malícia da criança. Eu vou pela palavra. Porque a palavra é de Deus. Você talvez seja só um conceito. Eu preciso viver a palavra do Senhor. Eu fico pensando porque as pessoas, quando viram essas cenas da criança morta, às vezes perguntam assim, mas Deus não é bom? Onde estava Deus que não ajudou esse pai? E às vezes as pessoas perguntam para você, crente em Cristo Jesus, seu Deus não é bom? Onde estava Deus que não te ajudou para o seu filho não envolver nas drogas? Para não envolver na prostituição? Para não envolver com tanta coisa errada que está aí fora? Deus não é bom? Cadê Ele? Eu quero terminar respondendo para você que Deus está onde sempre esteve, com os braços abertos, aguardando a decisão do homem. Eu quero encerrar deixando para você apenas um trecho do texto lá de Marcos, capítulo 6, versículo 50. Quando Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos acharam que estavam só, que a coisa estava terrível, e que aquilo era um fantasma, Jesus diz para eles assim, não tenham medo, tenham coragem. Você só precisa de coragem. Tenha coragem. Jesus não vai deixar você em momento algum, mas você precisa ter
o ímpeto de andar e caminhar na direção de Cristo, e Ele vai te honrar. Eu não sei como está a sua caminhada, não sei como está a sua vida, o seu cotidiano, eu não sei. E eu louvo a Deus por não saber, por ter a liberdade de dizer o que Deus tem colocado no meu coração aqui para dizer. Porque eu não te conheço, eu não sei o seu cotidiano, eu não sei a sua vida. Mas eu creio num Deus que te acompanha em cada instante. Eu não estou falando em cada minuto, eu estou falando em cada instante da sua vida. E Ele sabe o quanto que você precisava ouvir esta palavra. Tiago capítulo 4, versículo 8 vai nos dizer: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em alegria, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É esta palavra que Deus tem para você. Você quer que Deus entre na sua história, você quer que Deus entre na sua casa, que Deus te exalte, se humilhe e reconheça o quanto que você precisa aproximar você e a sua casa do Senhor Jesus todos os dias, e não de quando em vez ou de vez em quando, mas todos os dias nós precisamos nos chegar mais a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Há uma contrapartida da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus é Deus para estar restaurando famílias aqui na noite de hoje. Deus é Deus para estar mudando histórias aqui na noite de hoje. Eu creio de todo o meu coração, em nome de Jesus. E eu peço ao Espírito Santo de Deus, que aquilo que porventura tenha me faltado, Ele continue sendo Deus para agir e mover sobre a tua vida e sobre o teu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por mais uma vez, por mais um instante. Jesus fiel e poderoso, o que eu tenho que fazer agora é te engrandecer e te agradecer pela tua palavra. A tua palavra que nos foi permitida aqui nesta noite, eu te rendo graças. Que ela continue como sempre, sendo a tua palavra, e ela faça toda a diferença sobre a tua igreja, porque a tua igreja vive da tua palavra. Então que o teu Espírito nos conduza por toda ela. É assim que eu oro, meu Pai, crendo no teu agir, no teu santo nome, Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Eu quero agradecer ao bispo, mais uma vez, pelo carinho. E eu não posso terminar sem dizer isto. Eu louvo ao Senhor por ter tido graça diante dos teus olhos para estar diante deste povo. Talvez você não entenda isto, você que está me ouvindo, mas eu tenho diante dos meus olhos a eleita do Senhor. E a responsabilidade de falar para a eleita é algo incomensurável, inimaginável. É algo que realmente nos choca o coração quando tememos ao Senhor e sabemos o tamanho da responsabilidade. E quando me é permitido, como o bispo fez aqui, pela primeira vez estar com os irmãos, o que eu tenho que fazer é render graças e que a mão do Senhor continue sobre a tua vida, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho que eu fui recebido aqui em nome de Jesus, tanto eu quanto a minha esposa. Que Deus abençoe. Amém? Eu retorno a palavra ao bispo.